Instituída por uma resolução das Nações Unidas em 2006 e comemorada pela Federação Internacional do Diabetes desde 1991, a data do Dia Mundial do Diabetes, 14 de novembro, é o dia do nascimento do canadense Frederick Banting, descobridor, juntamente com Charles Best, da aplicação de insulina em 1921. O número de brasileiros diagnosticados com diabetes cresceu 61,8% nos últimos 10 anos, passando de 5,6% da população em 2006 para 8,9% em 2016. Cerca de 20 milhões de pessoas no Brasil têm diabetes, conhecido ou ignorado. 20 milhões. Por que conhecido ou ignorado? Porque muitas pessoas, durante anos, ficam sem saber que tem a doença, porque passa despercebida. Então, no dia do diabetes, eu gostaria de alertar as pessoas para alguns sinais e sintomas simples e que pode ser um prenúncio de diabetes. Como, por exemplo, obesidade. De cada 2 obesos, 1 é diabético. É alta a incidência da obesidade com diabetes. Por isso, todo obeso, se não é diabético, ele tem que fazer controle semestral da sua glicemia para que ele possa detectá-la precocemente, a fim de evitar as complicações, que na maioria das vezes são irreversíveis. Então essa é uma delas, a obesidade. A segunda, são pessoas que têm a doença de caráter hereditário, são familiares, pais, avós, portadores da doença. Então, as pessoas que são de famílias cujo diabetes se faz presente, têm que fazer controle anual para detecção precoce. Por isso, quando uma pessoa, por exemplo, ele começa a beber muita água e urinar bastante, às vezes levanta 3, 4 vezes à noite para urinar e bebendo muita água, esse indivíduo, ele pode estar com um diabetes inicial. O médico falou do controle adequado e rigoroso da doença que afeta cada vez mais pessoas no mundo todo. Nós temos que tomar cuidado, principalmente para não deixar as complicações aparecerem. Quais essas complicações? Então vamos lá. A primeira complicação é a polineurite diabética. A segunda complicação muito importante é a obstrução, o entupimento nas artérias do corpo inteiro, mas principalmente nas artérias coronárias. Por isso que a incidência de infarto em pessoas diabéticas é alta. E com um detalhe muito importante, o diabético que tem um infarto, às vezes ele nem sente a dor, que é muito violenta quando a pessoa tem um infarto. Mas o diabético, por causa da polineurite, ele às vezes sente uma dor inexpressiva, insignificante. Daí, a experiência do médico em tomar cuidado na hora de fazer o diagnóstico de um quadro dessa natureza. Outra complicação importante no diabético é a perda de força. Exatamente por causa dessa polineurite, ele vai perdendo forças. Ele começa a cansar facilmente, a perder agilidade mental, agilidade física para realizar algum esforço físico. Outra coisa importante é as lesões neurológicas no cérebro em quem é diabético maltratado. A pessoa pode ter um AVC, a pessoa pode ter nefrosclerose diabética, o rim dela começa a paralisar. Além disso, as complicações em relação à doença são graves. Atenção no diagnóstico precoce. Segundo,
tomar a medicação adequadamente, fazer medições a curto prazo dessa glicemia capilar, de jejum, e 2 horas depois do almoço, que são fundamentais para saber se a terapia está sendo efetiva. Então, quando isso acontece, nós podemos retardar e muito a incidência das complicações. E a pessoa pode levar uma vida normal durante muitos e muitos anos. Agora, se ela não se cuidar, ela pode estragar a vida dela para sempre.